Bom, então, pessoal, continuando a falar do princípio da separação de poderes na nossa Constituição de 88, né, dentro dessa ideia de poderes independentes e harmônicos entre si, né, cumpre-nos mencionar, então, que os dirigentes de cada um desses poderes do Estado, eles devem, então, respeitar os limites de suas atribuições constitucionais, tá? Isso é imprescindível para a manutenção da harmonia entre eles. Isso é imprescindível para a manutenção do equilíbrio democrático dentro do Estado, né? Para que o Estado ele possa progredir, né? Os poderes independentes, legislativo, executivo, judiciário e os seus respectivos membros, eles devem respeitar reciprocamente os limites, né? Atuando apenas dentro da sua esfera de competência, no exercício das suas funções previstas na Constituição Federal, tá? Temos que destacar também que o princípio da separação de poderes do Estado, né? Essa forma de separação de poderes entre legislativo, executivo e judiciário, todos independentes e harmônicos nos termos do artigo 2º da Constituição, essa separação de poderes ela foi petrificada na Constituição Federal de 88, né? Ela foi protegida com a previsão lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, de que a separação de poderes neste modelo prevista na Constituição, ela é cláusula pétrea, né? Ou seja, não pode ser objeto de proposta de emenda constitucional tendente a abolir, a acabar com essa forma de separação de poderes, tá? Então, esse modelo, né, de separação de poderes previsto na nossa Constituição vigente, ele não admite modificações por meio do exercício do poder constituinte reformador, né? Então, somente um novo desenho, né, um novo formato só poderia vir através de uma nova Constituição Federal, tá? Mas emendar a nossa atual, isso não é possível, né? Modificando ela, tendendo a abolir, a acabar com esse modelo de separação, implementar um outro modelo de separação de poderes, isso não seria possível porque essa matéria ela foi petrificada no nosso texto constitucional, né? Então é uma parte do texto imutável, né? Como nós já vimos. A respeito da separação de poderes, trazemos aqui dois trechos de doutrina para comentar a respeito desse princípio, né? E a primeira doutrina é do nosso ministro Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, ele comenta na sua Constituição interpretada que a Constituição Federal, visando principalmente evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos poderes do Estado, de maneira, né, independente e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais para que bem pudessem exercê-las, bem como criando mecanismos de controle recíprocos, sempre como garantia da perpetuidade do Estado democrático de direito, tá? Então, o que diz aqui o autor é que a separação de poderes, ela é idealizada como forma de controle do poder político do Estado, né? Evitando abusos, evitando excesso de poder, arbitrariedade, tá? E visando principalmente proteger os direitos fundamentais do povo, né? Os direitos mais básicos, os direitos mais essenciais para uma vida digna em sociedade, tá? Então, ela está diretamente ligada ao controle do poder e garantia de direitos ao povo, né, para que o poder não seja excessivo, tirando o direito do povo, né? Diz ainda o autor que a Constituição previu poderes independentes e harmônicos entre si, repartindo funções para cada um deles, né, para que cada um deles pudessem exercer. E além das funções típicas, como nós vimos do legislativo, a função de legislar e fiscalizar o cumprimento do orçamento pelo executivo, né? A função do executivo de administrar o Estado, né? De chefe de Estado, de chefe de governo, ou seja, cuidando da administração e da execução, né? Das políticas públicas, a execução de aplicação das leis dentro do Estado, né? E o judiciário também com funções típicas, né? Para o seu exercício, que é a função jurisdicional, a função de dizer o direito nos casos concretos, de dirimir conflitos, né? E aplicar a lei, de aplicar a jurisdição, né?
Bem como, além das funções típicas, a Constituição criou mecanismos de controle recíproco, né, dentro da ideia de separação de poderes pensada por Montesquieu ainda lá atrás, né? Então a Constituição, ela não fez apenas a separação dos poderes de maneira independente e prevendo que eles deveriam trabalhar de maneira harmônica entre si, né, para o bem do Estado, para o bem da sociedade, mas ela criou também mecanismos de controle recíproco, que faz parte daquele sistema de freios e contrapesos idealizado por Montesquieu, né, ainda na Idade Moderna, ainda na Era Moderna, tá? Então, como diz o autor, a Constituição criou também mecanismos de controle recíproco, sempre como garantia de perpetuação do nosso Estado democrático de direito. Então, como dizia Montesquieu, não bastava separar as funções do Estado, as chamadas funções típicas, precípuas, por excelência, que são essas do legislativo legislar, do executivo administrar e do judiciário aplicar a jurisdição. Além das funções típicas por excelência, existem as chamadas funções atípicas, que são, na verdade, mecanismos de controle recíproco, que fazem parte desse sistema de freios e contrapesos, no qual um poder vai frear o outro e vai poder também ser pelo outro freado, ser pelo outro controlado, ok? Já o Lênio Streck, né, na lição seguinte aí do material de vocês, o Lênio, ele comenta a respeito da separação de poderes o seguinte: a Constituição Federal, visando principalmente evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos poderes do Estado, né, lá estabelecidos a partir do artigo 44 até o artigo 126 da Constituição. Previu esses poderes independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais para que bem pudessem exercê-las. Então essas são as funções típicas, aquelas funções precípuas, por excelência, né? Como nós vimos e comentamos, do legislativo de legislar e fiscalizar, do executivo de administrar o Estado e do judiciário de aplicar a jurisdição, né? Nos casos concretos. Mas continua dizendo aqui o Lênio Streck que, além desses poderes independentes, com funções estatais repartidas, né, para que pudessem exercê-las, criou também mecanismos de controle recíprocos, sempre como a garantia da perpetuidade do Estado democrático de direito. Tá? Então é na garantia do Estado democrático de direito, é na garantia da preservação dos direitos fundamentais do povo, que é característica do Estado de Direito, né, é que se cria mecanismos, além das funções típicas, se criam funções atípicas, que são mecanismos de controle recíproco, para que um poder possa controlar o outro, né, e ao mesmo tempo ser pelo outro controlado, evitando assim abusos, evitando assim excesso de poder por uma dessas três funções políticas do Estado, por um desses três poderes do Estado, tá? Então não existe um poder demasiadamente poderoso ou mais poderoso do que os demais, todos mantêm-se, né, com uma divisão equilibrada de funções, cada um com funções próprias, típicas de atuação e funções atípicas de controle sobre os demais poderes, ok? Então, feito essas considerações, né, destacamos aí no material de vocês mais uma vez as chamadas funções típicas e depois comentaremos em seguida a respeito das funções atípicas, essas funções ligadas ao sistema de freios e contrapesos, aos mecanismos de controle recíproco de um poder sobre o outro, como garantia de uma separação efetiva, né, uma separação onde não houvesse excesso de poder nas mãos de um desses representantes, né, dos representantes incumbidos em cada uma dessas funções políticas do exercício do poder político dentro do Estado, tá? Então, a título de funções típicas, nós temos no Poder Executivo a administração e a execução do Estado, tá? A execução das políticas estatais, né? Depois, nós temos também a função típica do Legislativo,
que é a função de legislar, então a função legislativa, criando normas jurídicas para o Estado, e a função fiscalizatória do orçamento do Poder Executivo. Tá? Então o Legislativo ele tem a função de legislar e de fiscalizar o Executivo, né? Se ele está cumprindo com o orçamento que ele predispôs.